Olá pessoal, hoje falar um pouquinho com vocês sobre Memória do Subsolo do Dostoiévski. Esse livro, uma releitura para mim, ele é eu acho que 2 vezes já, e dessa vez eu li com mais cuidado, mais carinho, e nossa, que livro intenso! E é o livro que antecede o Crime e Castigo, então a gente vê já a construção, digamos, do Raskolnikov, nesse personagem principal daqui, coisas muito semelhantes assim que vão acontecendo no Crime e Castigo, só que Crime e Castigo ele já é muito mais amplo, assim, é mais complexo, tem outras situações assim envolvidas. Mas aqui a gente tem um personagem principal que não tem nome, é um homem já dos seus 40 anos, extremamente rancoroso, muito repugnante, que mora dentro desse subsolo, digamos, né, nesse lugar mais embaixo. Tem uma série de significados a partir do que é esse subsolo, na verdade. E assim, o livro ele tem 2 partes. Então a gente tem esse monólogo desse senhor, que ele falando com ele mesmo, mas ao mesmo tempo é como se tivesse um outro. Então é um diálogo que não tem uma resposta, é ele pensando no pensamento que o outro pode ter dele, do julgamento que o outro pode ter. Então ele utiliza uma frase, uma palavra, e você pode estar pensando isso mais ou menos assim e dá uma resposta. Mas é um monólogo. E aí ele vai expressando uma espécie de ideologia sobre a visão dele do mundo, das pessoas e dele mesmo. E sempre com aquele asco, com um tom de asco, de repugnância, de busca pelo prazer desse pior dele mesmo. Ele se compara a um verme. Ele usa muito a palavra ignomínia, que é esse julgamento, essa degradação, esse lugar de humilhação, né? Pisado, que é de verme, que não é bonito, e ao mesmo tempo ele tem uma espécie de orgulho da intelectualidade dele, mas ele está totalmente fora do padrão assim de admiração. Então ele é extremamente rancoroso, o tempo todo atingível, e o rancor dele é uma coisa assim doentia. Então ele fica meses pensando em determinada situação, em determinada coisa, remoendo aquilo dentro dele assim de um modo muito cruel consigo mesmo. Ele fala de uma sensação de raiva e dessa dor do fígado, mas ele quer que isso continue, essa dor do fígado, esse mal-estar, essa raiva, porque isso que alimenta ele, assim, de certo modo. Esse ódio, essa coisa torturada, assim, né? Ele é o tempo todo um ser torturado por si mesmo, assim. Então, a primeira parte se chama O Subsolo, é a parte mais difícil do livro, assim, de leitura, porque a gente lida com o pior desse sujeito, e então isso incomoda muito, e a gente, tipo assim, não sabe como a gente foi parar ali, porque é como se começasse pelo final, né, da vida dele, assim, é o lugar já final da vida, do que ele se tornou, e a gente se depara mais ou menos com isso, para depois vir a outra parte, que ele já relata um pouco da juventude dele, dos seus 20 anos, e de um pouco da sua história, da sua trajetória, assim. Ele é um garoto da Rússia, né? A história acontece em Petersburgo. A família já tinha falecido, os pais já falecidos, então ele já foi colocado em uma escola, uma espécie de orfanato, e maltratado pelos colegas. Então o tempo todo assim ele foi muito pisado, ele sempre teve a falta do amor do outro. O amor para ele é o amor da tortura também. Aí nessa segunda parte do livro, que se chama A Propósito da Neve Molhada, ele já relata como é a interação dele com outros personagens. Então ele traz à tona um embate que ele teve com um determinado soldado que não percebeu ele em um determinado lugar, e o quanto aquilo provocou ele perseguir esse homem, saber onde ele morava, ia naquela rua onde ele sempre frequentava, e ele tentava se moldar para estar naquele lugar também. Então ele percebia que naquela rua as pessoas se vestiam de determinada forma, ele ia lá se vestir, estar daquele jeito. Então ele alugava uma roupa, ele gastava dinheiro que não tinha, só para estar ali naquela rua onde aquele homem passava. E o grande propósito dele era dar um esbarrão naquele homem, como uma coisa de honra mesmo, assim. Então dias e dias ele aguardando, chegava perto e não conseguia. Teve uma situação que ele caiu no chão, o cara passou por cima dele e fingiu nem notar ele, porque pro cara, tipo, na cabeça dele, o fato do cara perceber ele era uma humilhação pro próprio cara, assim, dentro de uma situação de classe social, enfim.
Então, até que ele consegue dar o tal do esbarrão, e ele dá um esbarrão, o homem é mais forte, ele fica com aquelas dores, mas ele conseguiu fazer aquilo e nunca mais ele soube dessa pessoa, assim, ele viu essa pessoa, mas é alguém que ficou internalizado nele, assim, então ele é muito rancoroso, coisas mínimas machucam ele de um modo assim absurdo. E a partir disso ele vai até uns colegas que eram antigos colegas de escola. Toda uma situação horrível assim que ele passa, que é humilhante, que ele pede dinheiro emprestado. Nossa, assim, que personagem esquisito. Lembra muito o Raskolnikov. Ele é uma espécie de amor ferido assim por si mesmo, né? Que vem e aí ele ataca e depois se arrepende, depois ataca e se arrepende, e ele fica com aquela tentativa de aceitar essa coisa cruel de si, mas que não é cruel porque é cheio de culpa. E aí no meio de tudo isso, eu acho que é comum nas histórias do Dostoiévski uma espécie de amor, uma personagem feminina por quem eles se apaixonam e vem essa figura feminina que é uma moça muito bonita, nova e inocente, mas que é prostituta. Eu só descobri que ela é prostituta vendo outras resenhas, por aqui não fica muito nítido que ela é prostituta, apesar de que ele encontra ela porque ele persegue esses amigos bêbados que vão em uma determinada casa e essa moça tá lá e ele tem uma crise, fica louco, corre, acorda. E assim, o que ele vomita nessa menina é algo muito engraçado, assim. De modo geral, o livro é muito engraçado, é muito cômico e muito trágico, assim, muito cruel, muito triste também. Ele vomita, assim, de tal modo nela, mas o intuito dele era fazer com que ela entrasse em crise, que provocasse ela mesmo. E aí o livro vai se encerrando com essa relação dos dois e o quanto ele não consegue dar conta dessa relação, disso que está dentro dele, que ressoa dele para um outro. E aí me chamou um pouco a atenção também que ela é uma personagem que dialoga minimamente com ele, mas no mais é sempre ele dialogando com o outro que é ausente, né, que é invisível, que somos nós, talvez, provavelmente. E é isso, assim, é um livro maravilhoso, assim, do Dostoiévski, que é pesado, porque a gente vem com esse pior desse personagem, tem uma visão de mundo extremamente horripilante, de vida, de existência, que tá no pior dele, desse subsolo, dessa coisa, assim, que é deteriorada, né, abnegável, gnomia, né, no lugar de humilhação. Ele usa muito a palavra gnomia, ele critica muito o conceito de belo e sublime, que é quanto mais ele tem consciência disso que é belo e sublime, mais o horror vem nele, o asco vem nele. Aí ele até diz assim, né, quanto mais consciência eu tinha do bem e de tudo que é belo e sublime, tanto mais me afundava em meu lodo. Tem um artigo muito interessante que é o Carpo, né? É um estudo sobre o que o Carpo fala a respeito desse livro, tem o conceito de polifonia, que é uma questão da musicalidade aqui, traz também muito esse diálogo com o invisível, com o ausente desse personagem, apesar de ser um monólogo, a maior parte, e pensando muito nesse lugar de abnegação e de paradoxo, né? Geralmente os personagens dos Dostoiévski que têm esse paradoxo que eu acho que é um pouco a culpa, então não é a crueldade, é a culpa. Tem uma parte aqui que diz que ele deu machadadas na garota, essa garota que se chama Lisa, e a parte em que ele joga nela e vomita nela várias coisas para maltratar ela, assim, desse lugar dela, de pobreza e de prostituição. É como se ele desse machadadas nela. E no Crime e Castigo existem as machadadas também. Então eu achei bem bacana esse link que dá. Mas enfim, no mais é isso. Deixo a dica desse livro, Memórias do Subsolo. E até o próximo vídeo. Tchau!